Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do meu canal pessoal, né? E nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês uma das lições, se não a lição mais importante que eu aprendi nos últimos 10 anos, né? Uma coisa que eu sempre pensei a respeito de mim mesmo, né? De mim mesmo, é que eu sempre fui um cara meio estranhamente, meio apático. Apático eu não sei se é o adjetivo correto, mas sabe, aquela pessoa que não é que não liga tanto assim para as coisas. Não é isso. É aquela pessoa que parece não sentir muitas coisas. Ela não externa muito isso. Então, não é que eu não sinta. Vou acender um incenso aqui só porque ando começando a gostar, bem do ano passado pra cá, eu ando começando a gostar bastante de incensos. Não porque eu acredite nas coisas que vem escrito no incenso, atrai dinheiro, saúde, essas coisas, mas só por causa do cheiro mesmo, é agradável. Eu me sinto dentro de uma igreja tradicional. Com aquele cheiro de incenso assim, né? Gostosinho. Como eu tava falando, né? Já vi que eu fui besteira. Como sempre. Muito bem, muito bem. Vamos lá? Não é que eu não sinta as coisas. Óbvio que eu sinto, eu não sou nenhum robô, não. Eu não sou aqueles personagens que há uns 10 anos atrás o pessoal romantizava, né? Bastante. Personagens sem sentimentos, tipo um autista do bem. Tem até naquela série, o The Good Doctor, acho que é esse que é o doutor autista. O Sheldon Cooper é um autista romantizado, né? E por aí vai. Mas eu não sou esse tipo de cara, não. Por um bom tempo eu achei que eu era. Eu achei que eu era um autista que não ligava para as coisas e era todo igual a esses caras aí. Sendo que eu não sou, não. Eu sou mais normal do que... eu sou mais normal. Eu sou menos... na verdade, a melhor colocação é: eu sou menos problemático, menos louco do que eu imagino. Ou imaginava. Né? No último vídeo, quando eu falo de síndrome do PC Gamer, eu falo que desde pequeno eu não tinha acesso às coisas, né? E as pessoas que têm síndrome do PC Gamer geralmente são assim, elas não tinham acesso às coisas, foram crescendo e foram sonhando. E foram sonhando em ter as coisas. Eu, particularmente, Irano, né? Também fui um cara assim, cara. Se eu quisesse jogar videogame, eu tinha que jogar na casa de alguém. Se eu quisesse ouvir uma música diferente, outra pessoa tinha que me apresentar essa música, né? Não estou reclamando, não. Estou apenas falando, né, de como era a minha vida. Não que hoje assim não seja ainda. E nos últimos anos, da última década pra cá, né, de 2010 pra cá, a minha vida foi muito assim. Eu não tinha acesso a nada, né? Nada novo, nada do momento. Eu não tinha acesso a essas coisas, né? E eu tive que me acostumar a não ter nada. Eu tinha um PC velho, bem velho, com uma configuração muito parecida com a do meu PC atual, né? Na época. E aí eu ficava jogando joguinho de navegador, quando tinha internet. A minha internet era aquela de pendrive, sabe? Então,
A minha internet era do pendrive lá, acho que era da Claro, se não me engano. Era da Claro, entendeu? Então eu não podia jogar muito. Quando eu ficava sem internet, eu ficava mexendo nos botões, assim, digitando aleatoriamente. Eu brincava muito no Paint. Eu ficava fazendo umas brincadeiras lá, uns desenhos no Paint. Né? Eu brincava muito na rua também. Eu tive uma infância relativamente normal, né? Eu brinquei na rua, fiz amizade, fiz amiguinho, né? E por isso muitas coisas eu conheci por causa disso, só por causa dos amiguinhos. Que se fosse por mim, eu ia ser um cara bem estilo matuto de roça mesmo, não ia saber nada de nada. Nada de internet, nada dessas coisas assim não, porque eu só ia descobrir essas coisas muito mais na frente. Né? Eu tive meu primeiro celular em 2017, 2018, por aí. Né? E acesso à internet banda larga, né? Na minha casa foi ali para 2018, quase 19, entendeu? Que eu comecei a ter acesso à internet banda larga na minha casa, né? Foi isso mesmo, 2018 para 2019. Então, meus amigos, eu tive ali uma infância relativamente normal, mas eu não tinha acesso a essas coisas. Hoje em dia, graças a Deus, eu não sou um cara afortunado, não tenho dinheiro. Mas se eu tentar, se eu me esforçar, talvez eu consiga algo. Ou algo próximo aqui. Por exemplo, eu queria ter um PC. Eu não tenho um PC que pode se fazer muita coisa. Meu PC literalmente usa 100% da CPU quando eu abro o YouTube. Só o YouTube. Não precisa ter mais nada aberto. Mas eu tenho PC. Né? A única coisa que eu consegui, né, que eu posso considerar que eu consegui, próximo do que eu queria, é o videogame. Eu queria um Series X, mas eu peguei um S. Né? Não é um grande downgrade. Eu consigo jogar jogos modernos, né? Eu consigo jogar jogos, consigo fazer coisas que eu queria, captura e tal de tela. Só que nos últimos 10 anos, né? 2010 para cá, ou seja, nos últimos 14, 15 anos, as pessoas sempre falaram isso pra mim, sempre me ficaram me perguntando, né, se eu não tava feliz, se eu tava triste com alguma coisa, porque eu sempre tive uma cara assim. Se você prestar atenção nos vídeos, se você prestar atenção nesse vídeo, é porque a luz ela fica muito lá atrás, né? A luz ela fica uns 2, 3 passos pra lá, uma distância aproximada de, sei lá, quase 1 metro pra trás de onde eu tô, entendeu? Não, mais de 1 metro. Mais de 1 metro para trás de onde eu tô. Então a projeção faz sombra, né? Aqui no meu rosto. Mas se vocês perceberem direitinho, olha meu rosto. Eu tenho uma cara meio triste, não tem? Uma cara meio de abatido, uma cara de quem não dorme. Uma cara de como se eu chorasse constantemente. Apesar de soar meio irônico. Porque aí quando eu preciso chorar, eu não choro. Apesar de eu ter esse rosto, eu não sou um cara que pode se dizer que é triste. Claro, eu tive fases ruins, mas eu não sou um cara que constantemente está triste. Eu não sou um cara que você vai vir falar comigo, e aí, cara? Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não sou esse cara. Eu posso ter esse rosto, esse semblante um pouco mais triste, mas esse não sou eu. Definitivamente esse não sou eu. Mas as pessoas sempre olharam assim pra mim. Essa minha aparência sempre me causou isso, né? Me causou esse pequeno infortúnio das pessoas ficarem falando comigo como se eu estivesse triste. E com o passar do tempo, esse semblante ele refletiu uma forma de eu reagir às coisas, né? Quando eu era menor, eu não ligava pra tantas coisas assim, né? Não é como se eu ligasse pro que eu ia comer naquele dia.
ligasse para que roupa eu... A única coisa que me incomodava, assim, na verdade, em relação à roupa, é que meus pais tinham uma mania irritante de botar a mesma roupa em mim e no meu irmão. Aí ficava parecendo tiquiteco, aí o pessoal zoava a gente, aí isso aí me incomodava um pouco. Mas até isso, com o tempo, eu fui ficando meio indiferente. Eu acho que essa é a palavra certa que eu queria usar no começo. Indiferente, não é apático. Indiferente, né? Quando eu saí da escola particular e fui para a escola pública, no primeiro dia o pessoal já chegou na carne fresca, né? Vulgo eu. E já começou a me importunar, a me zoar, né? Ficou me botando apelidinho, falando que eu era gay e tal. Por causa de um rumor que o moleque espalhou, sendo que o moleque nem me conhecia, né? E eu lembro que nesse dia eu até cheguei a ficar meio irritado, meio triste, né? Porque eu não estava acostumado com o ambiente de escola. Mas eu lembro que na mesma semana eu já comecei a ficar indiferente com aquelas pessoas, sabe? Eu comecei a ficar tipo, não, foda-se, querem achar que eu sou viado, se querem achar que eu sou gay, que eu sou não sei o que, pode achar. Entendeu? E sempre foi assim, sempre, sempre, né? E com o tempo eu fui desenvolvendo isso mais. Eu passei alguns momentos na minha vida ruins, né? E outros bons. Mas uma coisa que os dois tipos de momentos têm em comum é que eu nunca fui um cara que teve as suas emoções à flor da pele, né? Assim por dizer. Que sentia com muita intensidade aqueles momentos, né? Por exemplo, um dos momentos mais felizes da minha vida foi quando meu pai, se eu não me engano, foi no Natal, se eu não me engano, trouxe um PlayStation 2 na caixa, né? Cara, eu lembro até do cheiro do videogame. Eu lembro dos cheiros de videogame daquela época. Eu não consigo descrever o cheiro, mas eu sei que se eu sentir um cheiro, eu senti recentemente esse cheiro e aí eu lembrei desse momento. Ele chegou com uma caixa Play 2, eu senti aquele cheiro e eu tenho memória olfativa muito... Eu tenho uma memória olfativa muito boa, né? Então eu lembro do cheiro das pessoas. Eu consigo descrever o cheiro das pessoas na minha cabeça, né? Ou pelo menos registrar esses cheiros. E aí, quando eu sinto cheiros semelhantes, ou o próprio cheiro da pessoa, né? Eu lembro facilmente, né? Para não ficar dando muito rodeio, o que eu quero chegar de ponto? Eu sempre fui, nesse momento aí que ele trouxe o Play 2, meu pai me deu o Play 2 no Natal, eu fiquei muito feliz, eu lembro que eu fiquei feliz. Mas eu fiquei, pai, não sei o que, papai. E todas as vezes que eu tive momentos parecidos, porque óbvio que eu tive momentos muito felizes na minha vida, por mais que sejam momentos assim, relativamente triviais, né? Tipo um videogame, pá. Cada um tem os seus, né? Quando eu tenho esses momentos, eu não externo muito. E quando eu externo, sem querer, emoções, assim, de forma exagerada, eu me sinto envergonhado, eu me sinto exposto, né? Eu me sinto muito exposto e vulnerável. E é claro que pode chegar um psicólogo aqui e falar que isso é porque é um sistema de defesa que eu criei, né? Com trauma de situações anteriores onde as pessoas usavam meus sentimentos e coisas íntimas minhas para me atacar. Sim, cara, isso é um sistema de defesa, mas onde que isso está errado, né? Onde isso é errado? Num lugar como o Brasil, você tem que se defender o máximo possível, né? Você tem que defender a sua integridade, a sua família, você mesmo, a sua saúde. Cara, é perigo. No Brasil, o Brasil é um dos poucos lugares onde é perigoso até se dar esmola. Você abre a carteira pra... Eu já vi essa cena várias vezes. Até comigo já aconteceu. Você abre a carteira para dar uma esmola
Você pega uma nota baixa, R$ 2, R$ 5, o maluco vê notas mais altas na sua carteira e ele te intimida. Ele fala, pô, vai dar só R$ 2, e essa nota de 50 aí? E essa nota de 100? Já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha avó, já aconteceu com a minha mãe, já aconteceu com conhecidos, né? Então, isso é algo comum, é recorrente, pelo menos, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é muito recorrente isso, né? E então você tem que estar se defendendo sempre. Infelizmente, onde a gente mora, você tem que estar sempre ciente do que você faz, do que você fala, de como você age, com quem você age. Infelizmente é assim. Um sistema de defesa não é ruim. O ruim é você ter que estar sempre se defendendo, sempre se esquivando de situações que podem te pôr em risco, né? Por exemplo, eu tinha alguns conhecidos, né, com quem eu sempre estava saindo, conversando, mas eles são o tipo de pessoa que quando você está saindo com eles, é bem bom, é maneiro, né? Eles conversam, pá, não tô falando só de dinheiro, não. Tô falando de papo mesmo, de interação social, pá. Mas aí, vira uma chave na cabeça dessas pessoas quando elas não estão mais ali, quando elas vão pra casa, vão pra algum outro lugar, dá um gatilho na cabeça delas, tipo assim, quer saber? Acho que eu vou criar uma discórdia. Aí ele vai lá, inventa uma coisa sobre mim, ou conta uma coisa pessoal minha, ou gera algum assunto, mal-estar, que vai gerar mal-estar naquele ciclo social. E aí ele vai lá e fala com outra pessoa, aí o fulaninho vem falar com o cicraninho fala comigo, eu falo com o fulaninho, e aí começa a criar um mal-estar na roda, sabe? Desnecessário, extremamente desnecessário mesmo, entendeu? Extremamente desnecessário. E aí você fica pensando, porra, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Né? Por que esse cara fez isso? E você nunca vai entender. Entendeu? Você nunca vai entender o porquê ele fez isso. Porque na cabeça dele, alguns gostam da discórdia. Outros sentem que é porque eles estão fazendo certo. Eles estão fazendo a coisa certa, né? Como se eles estivessem fazendo justiça. Sendo que se você fizer a mesma coisa com ele, a mesmíssima coisa, ele vai falar que tá de sacanagem, que tá tentando atacar ele, que não sei o que, porque não sei o que lá. Né? Tem um maluco, né? Um conhecido, que é a mesma coisa. Outro conhecido que faz a mesma coisa. O cara me manda mensagem, né? O cara fica tipo, não, desculpa e tal, pelo erro X, Y, Z. E aí eu vou lá e falo, não, beleza, tá jóia. E devolvi o celular, foi mal. Ele vai lá, pede desculpa, que não sei o que, que eu errei, que eu não sei o que não sei o que lá. E o maluco, 2, 3 dias depois, uma semana depois, sei lá, o cara tá dando em cima da minha companheira, ou o cara tá falando merda de mim pra alguma outra pessoa que eu conheço, sabe? Ou até mesmo mandando mensagem. Eu lembro que a gente tava de boa, né, uma vez, assim, tranquilo, não tinha nada de fofoca, nada de intriga entre eu e ele. E o maluco me viu postando um status, né, e começou a comer minha bunda, tipo, de graça. O cara foi lá, me zoou, falou coisas assim de piada, assim, interna, né, de ciclo. Aí eu fui zoar ele também, né, porque eu achei que ele estava me zoando. E o maluco simplesmente começou a surtar, começou a falar de coisas mais pessoais, começou a falar da minha vida pessoal, começou a falar dos meus relacionamentos, do meu relacionamento com a minha mãe e tudo mais. Tipo, sabe, de graça. Então o sistema de defesa pessoal, seja ele qual for, nunca é um exagero no Brasil. Eu não vou falar que eu não faço ou não tenho amigos, né? Mas no Brasil, infelizmente, é melhor você se afastar das outras pessoas. E eu não digo que eu me afasto, eu digo que as outras pessoas se afastam de mim. Eu sempre fui um garoto
que gostava de falar com as outras pessoas, gostava de interagir com as outras pessoas. Eu gosto de agradar as outras pessoas, eu gosto mais de agradar do que ser agradado, né? E eu arrisco a dizer sim que as outras pessoas que se afastam de mim, não sou eu que me afasto delas. Pode soar arrogante, pode soar prepotente isso, mas não é. Eu tô falando isso porque eu não cometo erros ou porque eu sou foda? Não. É simplesmente porque eu sempre tô aqui pra todo mundo, né? Que eu conheço. E as pessoas têm uma mania feia, uma mania horrorosa, uma mania infantil de querer fazer com os outros algo que ela não aceitaria que façam com ela. Então o cara vai lá, ele fala da minha relação, tipo assim, ele fala do meu relacionamento com alguma mulher, ele fala da minha família, ele fala da minha situação financeira, ele fala de algum aspecto pessoal da minha vida. E pra ele tá simplesmente ajudando, dando um conselho, né? Aí você faz a mesma coisa, você fala da mãe dele, da mulher dele, do marido, do dinheiro dele, alguma coisa assim, a pessoa se ofende, a pessoa sente como se você estivesse atacando ela, né? E ela tenta te proibir de não falar nesses assuntos. E você não fala. Uma ferramenta que eu desenvolvi nos últimos 5 anos foi o silêncio. Quando alguém começa a fazer isso, tipo, eu não posso falar da sua vida, eu não posso falar da sua mãe, eu não posso falar do seu dinheiro, eu não posso falar da sua mulher, do seu marido, do seu filho, da sua roupa, eu não posso falar. Mas você começa a falar de mim, de algum aspecto pessoal da minha vida, o normal seria eu te contrariar, né? Tipo, cara, porque você tá falando da minha vida. Mas eu prefiro ficar em silêncio, sabe? As pessoas, elas não têm maturidade suficiente para entender que elas são deselegantes, que elas são mal educadas, né? O maluco, ele, sei lá, lê um livro de filosofia, vê um vídeo do Olavo, vê um vídeo de algum outro filósofo aí, o cara aprende algo novo, né? Algum conhecimento que eu falo assim, não é nem conhecimento técnico, né? Mas algo sobre a vida e ele já se mete a ser palpiteiro, começar a falar, né? Das coisas, fala de política, fala de economia, fala de não sei o que, beleza, né? Por mim, eu não tenho problema nenhum com isso. O cara querer ser palpiteiro. Mas aí o cara quer ser palpiteiro até da vida dos outros, né? E aí ele começa a falar do que você devia ou não devia fazer. E cara, isso não é bem visto em nenhum lugar onde se tem educação. Isso não é bem visto nem entre as pessoas loucas. Porque, tipo assim, aí o maluco defende liberdade de expressão. Defende direito de falar o que quiser. Beleza, né? Eu também defendo esse tipo de coisa. Só que uma coisa é você ter o direito de falar. Outra coisa é se você deve falar, né? Você sabe que a pessoa ela tem problema com bebida. Você vai ficar xingando a pessoa de alcoólatra, de beberrão? Ou você vai ficar ali falando pela 10ª vez um conselho merda, genérico, qualquer? Você nem percebe, às vezes você só está alimentando sua vaidade de querer ser o conselheiro. Eu já tive essa vaidade de querer ser o conselheiro, o sábio, sabe? O cara que possivelmente sabe o que é melhor para você, sabe o que é melhor de se fazer em tais situações, né? Eu já alimentei esse tipo de vaidade. Mas tem uns bons anos que eu não tenho mais necessidade de nem querer estar certo. Mesmo que eu esteja certo de fato. Eu estive certo em várias situações nos últimos anos com diversos tipos de pessoa, né? E a pessoa geralmente ainda tenta fazer uma média. Não, você estava certo, mas também você estava errado. E aí tenta querer botar, sabe? Não aceita que a pessoa está ninguém aceita que está totalmente errado, né? Ninguém aceita. Então o maluco ele vai botar um defeito em você, vai botar um defeito na sua... Como se você tinha que ser Deus. Você tinha que ser perfeito naquela situação. Senão você não está certo. Não tem como você estar completamente certo se você não é perfeito. Sabe? É que nem essas pessoas que ficam falando mal de polícia. Não, mas era pro policial ter pelo menos dado um Krav Maga antes de atirar,
pedido... Tipo, a pessoa quer que o policial seja um ser perfeito que consegue deduzir todas as possibilidades na cabeça dele para depois tomar um ato perfeito, em plena consciência da situação. Sabe? E a pessoa não faz isso com ela mesma. Tipo, não, eu devia... Eu até tô certo, mas eu também tô errado, porque eu não era pra ter gritado, não era pra ter falado palavrão, não era pra ter dito dessa forma. Então, né, você tem que se defender, mano. Você tem que se defender porque a sua dignidade e a sua vida, elas sempre estão por um fio, né, no Brasil. E o cerne desse vídeo é justamente o seguinte. Eu entendi, nos últimos anos, que eu não sou um cara indiferente de fato. A indiferença realmente foi uma ferramenta que eu desenvolvi na minha vida, porque você ter até mesmo você ter sentimentos no Brasil é algo perigoso, porque as pessoas usam isso contra você, né? Você fica feliz por ganhar um videogame novo, vai ter pessoas que vão te criticar. Não é só um videogame, não sei o que ele tá feliz. Ah, tá feliz demais, dá muita importância pro videogame em vez de dar importância para outras coisas. Eu lembro que teve uma vez que o maluco pegou meu telefone, né? E ele viu eu numa conversa, brincando assim, né? Não é que ele viu a conversa inteira, da primeira vez que a pessoa me mandou mensagem até a última. Ele viu um trecho de uma conversa daquele mesmo dia. Deu brincando com meu amigo. E a gente ficou fazendo umas vozes assim. Falando, literalmente falando nada. Só fazendo barulho um pro outro pra rir. Pra rir mesmo. E ele ficou pensando, ele ficou falando depois. Porra, em vez de tu gastar teu tempo tentando virar doutor, tentando virar médico, tentando virar engenheiro, você tá aí fazendo barulho. Tipo, as pessoas estão tão acostumadas a ser palpiteira, a julgar a vida dos outros sem nenhum escrúpulo, né? Que o maluco não entende que eu não posso ter um minuto de descontração. Ele entende que um minuto de descontração é a mesma coisa que uma vida inteira descontraído, sabe? Isso acontece a todo momento. Eu tô fazendo esse vídeo, tem um maluco assistindo esse vídeo pensando, fazendo vídeo, esses vídeos bosta, em vez de estar fazendo outra coisa mais útil. Aí o maluco tá jogando videogame, poderia estar fazendo uma coisa mais útil. Aí a pessoa não olha pra si mesmo. Aí tá o maluco dentro da própria casa, fazendo nada pra ninguém. De fato, atualmente, nesse exato momento, não tá fazendo nada pra ninguém, né? Nada. Nada de útil de verdade. E ele quer que os outros façam. Claro, isso é da nossa cultura. A gente não tem aquela cultura de assumir a sua autorresponsabilidade. A gente sempre está tentando delegar a responsabilidade para o próximo. Mas você vai vendo essas coisas no Brasil, você vai percebendo que você não pode ter nada, que você não pode ter sentimentos, que você não pode ter alegria, que você não pode ter tristeza. E é óbvio que eu fui desenvolvendo isso na minha vida, essa indiferença, como sistema de defesa. Só que de uns anos para cá, eu não sei especificar quando, mas foi depois de 2018. Essa indiferença, ela foi deixando de ser uma ferramenta, né? Ela deixou de ser uma ferramenta de defesa e começou a ser uma verdade universal, né? E eu literalmente só percebi isso hoje, nesse exato dia. Sei lá, hoje é dia 15 de janeiro de 2025, deve ser isso. Eu só tive essa certeza, eu só tive a certeza absoluta disso hoje. Antes era só uma coisa que ruminava na minha cabeça, que eu imaginava que seria isso. Eu tava vendo até as fotos de um casamento, né? E nas fotos eu não tava tipo sorrindo, Eu tava vendo minhas fotos em festas e as fotos que eu tirei nos últimos 2, 3 anos. Eu não tava tipo, minha felicidade. Talvez uma ou outra, mas claramente é só pra fazer graça. Tipo, e tira a foto aí. Sabe? Cara de doido. Então,
Eu, 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 eu vi essas fotos e eu tava com uma cara normal, eu tava com uma cara assim, tipo, você tava muito feliz, eu tava assim e tal. Eu não vou ficar tentando reproduzir, não. O importante é, eu não estava rindo, mostrando as canjicas. E aí, algumas pessoas, uma até chegou pra mim e falou, parece que você não tá feliz. Mas eu falei, cara, eu estou feliz, claramente eu estou feliz. Eu lembro desse dia, eu lembro que eu estava muito feliz nesse dia. Mas por que você não riu, não fez pose, não sei o quê? Entendeu? E aí, claro, aí a gente volta naquele ponto que é um sistema de defesa psicológico por causa do trauma de sempre as pessoas usarem algo meu, íntimo, pessoal para me atacar. Mas não é só isso. Hoje, eu sinto que eu curto as coisas com muito mais parcimônia, com muito mais temperança, sabe? Eu tava até falando no vídeo de ontem do Síndrome do PC Gamer, que ele tava falando que, tipo, hoje em dia eu jogo videogame de uma forma totalmente diferente. Eu não jogo 5, 6 horas de gameplay, né? Eu jogo 1, 2 horas, 3 horas, eu até posso jogar as 5 horas, 6 horas de videogame. Mas eu curto de uma maneira diferente. Hoje eu realmente jogo videogame. Não que antes eu fizesse diferente, mas eu não fico jogando jogo por hype, por não sei o que. Antes eu queria tanto jogar um jogo. O último jogo que eu lembro que eu joguei por hype, assim, que eu fiquei com muita vontade de jogar, por causa de um hype momentâneo mesmo, não foi nem que eu vi os outros jogando, eu que fiquei com vontade, foi o tal do Dragon Ball Fighter Z. Aí eu, cego pela essa ânsia de querer jogar logo, paguei 500 conto no jogo. Depois eu me arrependi, eu acho que foi um dos únicos jogos que eu paguei 500 conto pra jogar, assim, de graça, né, 500 conto. Eu vendi meus investimentos e comprei. Falar isso mais alto até dói, cara. Eu vendi meus investimentos e comprei o jogo. Aí eu joguei assim um tempo e enjoei. Aí depois fiquei pensando, caraca, mano, eu gastei 500 conto, eu nem jogo esse jogo toda hora. Tem um jogo que eu paguei R$ 42, que foi Mortal Kombat 11. Eu comprei ele com todas as DLC, junto com Injustice 2 e todas as DLC de Injustice 2. R$ 42 tudo. Cara, eu joguei 1 milhão de vezes mais Mortal Kombat que Dragon Ball. Entendeu? Então, essa falta de temperança, ela sempre te leva a curtir as coisas de forma errada, sabe? Eu sinto isso. Então, se eu ficasse fazendo pose, graça, coisas que eu não quero fazer de fato, ficar fazendo coelhinho, dançando de forma padronizada ali, do jeito que as pessoas dançam, né? Ficar fazendo coisas da moda, do hype, coisas que as pessoas fazem, né? Sei lá, vamos supor que amanhã vire moda fazer vídeo, sei lá, com a língua pra fora. Eu não quero fazer vídeo com a língua pra fora. Fazer vídeo com a língua pra fora, no momento assim de contagiado pela alegria dos outros e não uma alegria sua, vai ser maneiro, mas depois tu vai ficar... eu nem tava tão feliz assim. Então, nos últimos anos eu ando curtindo dessa forma, com mais parcimônia. Se algo me alegra muito, ao ponto de querer me fazer dançar, pular e gritar, eu vou fazer essas coisas da minha forma, da forma que eu quero. Se eu quiser pular só reto que nem um boneco, eu vou pular só reto que nem um boneco, porque isso me diverte naquele momento. Se eu não quiser fazer nada, só esboçar um sorriso canto de boca, é o que eu vou fazer, porque é o que quero fazer naquele momento. Aí eu falei que hoje eu tive essa certeza, né? De que a minha indiferença nas minhas atitudes não é mais uma ferramenta de defesa, e sim uma realidade, uma percepção da realidade, que eu não tenho nada disso, eu não tenho essa camisa, eu não tenho esse óculos, eu não tenho essa casa, eu não tenho inteligência, eu não tenho sabedoria, e eu não tenho nada disso. Pode falar alguma coisa aí. Não, eu não tenho isso aí também não. Nada é verdadeiramente da nossa tutela, sabe? Nada é de nossa tutela assim.
a gente tem a posse temporária das coisas. Até mesmo das coisas imateriais, das coisas invisíveis, né? Amor, saudade, esperança, sabedoria, inteligência, né? Raiva, inveja, tudo isso é temporário. Porque até a inteligência é temporária? Porque e se eu ficar senil? Completamente senil, sem lembrar sequer o meu nome? Entendeu? Tem pessoas que literalmente morrem por burrice. A pessoa vai ficando tão senil que ela esquece como se respira, né? É assim que geralmente as pessoas com síndrome de Alzheimer, acho que é síndrome de Alzheimer, né, que fala, pessoas com Alzheimer morrem. Elas esquecem como se respira. Então eu posso ficar tão burro, que eu posso esquecer como se respira, né? Pode vir um momento da minha vida onde eu vou ficar tão desprovido de inteligência que eu posso literalmente esquecer como respirar e morrer. A gente realmente não tem tutela de quase nada. Eu arrisco a dizer de nada da nossa vida, né? A gente tem que correr atrás, estudar para desenvolver nosso intelecto, comprar as coisas se a gente quiser ter posse de algo, né? Isso é verdade, a gente tem a responsabilidade de correr atrás. Só que, se você parar para pensar um pouco mais profundamente, a gente não tem nada. E eu aprendi isso, e fui aprendendo isso desde pequeno, a ser um pouco mais desapegado às coisas. Não é que eu estou querendo aqui rogar que eu sou um cara desapegado, que eu sou um cara humilde. Não é isso que eu estou querendo falar, não. Entendeu? O que eu estou querendo falar é que eu desenvolvi muito do meu desapego, muito da minha indiferença, assim, percebendo que tudo era muito passageiro. Uma coisa que foi muito boa pra mim nos últimos anos era um negócio que eu tinha muito carinho, né? Muito carinho sentimental por aquilo, um negócio material, né? Que era meu videogame, meu Xbox 360, que foi outro videogame que meu pai me deu na caixa. Ele comprou lá na caixa, na loja americana, muitos anos atrás. Eu lembro até o valor, porque eu vi na nota fiscal, foi R$1.500, né? Foi quase 2 salários mínimos, se não me engano. Então, eu ganhei e eu joguei aquele videogame por muitos anos na minha vida. Muitos anos. Quase 10 anos, se eu não me engano. E eu tive que vender por causa de um momento muito dificultoso, né? Financeiramente falando. Eu tinha tomado um golpe e tal. E aí eu tive que vender o videogame. Eu lembro quando eu vendi, até hoje eu ainda sinto um pouco isso, mas antes era muito mais forte. Eu vendi, aí eu cheguei em casa e vi o lugar onde ele ficava, perto da TV, né? Vazio. Eu ficava passando a mão, e eu ficava sentindo falta dele, né? E aí, pra eu não ficar sentindo isso, eu comecei a jogar coisas ali. Coisas aleatórias, sabe? Lixo, fone de ouvido. Lixo, não lixo da lixeira, mas... sabe, papel de bala, fone de ouvido, pilha. Deixava ali largado. Pra eu me desacostumar a imaginar ele ali. Aí até que funcionou. Mas eu fiquei com essa estima de, poxa, esse videogame só tinha tido eu como dono, sabe? Eu gostava muito dele, joguei ele por muitos anos. Várias coisas que eu fiz a primeira vez eu fiz com ele, sabe? Tipo aquela pessoa que fica apaixonada na primeira namorada. Ela era minha primeira namorada, foi com ela que eu perdi o cabaço, e não sei o que lá. E aí estima mais certas coisas do que a própria pessoa, sabe? Coisas que aquela pessoa proporcionava pra ela. Eu era assim com aquele videogame, com outras coisas da minha vida. E a cada vez que eu passo por esse tipo de perda, eu desenvolvo mais essa indiferença. Então, por exemplo, hoje eu tenho um videogame que eu sempre quis também, que é o Series S, né? Poderia ser o X. Eu já me acostumei com a ideia de que ele pode quebrar daqui a pouco, pode parar de funcionar, eu posso precisar vender, entendeu? São poucas as coisas materiais ainda que
que eu estimo. E mesmo estimando, eu ainda sinto que, tipo, se eu perder tá tudo bem, né? E isso é o primeiro, isso é umas coisas muito fortes de se aprender. Isso é uma coisa muito forte de se aprender, porque você, né, quando você fica menos materialista, não é que você deixa de ser. Você ficar menos materialista ajuda muito na sua vida, né? Você desenvolve melhor a modéstia, a humildade, né? Não estou falando que eu sou essas duas coisas, mas existem graus, né? Até uma pessoa soberba tem algum grau de modéstia e humildade. É um grau muito baixo? É um grau muito baixo, mas existe um grau naquilo. E eu sei que eu tenho um grau de modéstia e humildade. Eu só não vou tentar quantificá-lo, né? Não vou tentar aqui medi-lo. Não é esse meu intuito, eu não fico mais querendo isso. Uma outra coisa que eu estava estimando é que eu achava que eu tinha um dos melhores sangues do mundo, que é o O negativo. O O negativo ele pode doar para todo mundo. Ele é o melhor sangue de se ter, porque você pode doar para todo mundo. E eu ficava tipo, caraca, eu tenho sangue foda, que não sei o que. Aí quando eu doei sangue, há uns dias atrás, e eu descobri que eu não tenho o sangue O negativo, eu tenho o sangue O positivo, né? Que ele é tipo o segundo melhor, assim por dizer, né? Mais ou menos. E aí eu fiquei tipo, que bosta. E eu fiquei realmente puto com isso, sabe? Fiquei tipo, caraca, era pra eu ter o O negativo. Entendeu? E aí já foi mais algo que quebrou a minha estima, né? Que eu perdi. Eu tinha a concepção de que eu tinha um tipo de sangue e eu tinha outro, né? Pode parecer bobo, mas você faz isso o tempo todo. Às vezes você acha que é um cara mais bonito do que você realmente é, que você é um cara mais inteligente do que você realmente é, de que você tem coisas mais legais do que você realmente tem, que você tem uma namorada, um amigo, um conhecido mais legais, mais bonitos, mais ricos do que eles realmente são, né? E quando você vê, você não é isso tudo. Você não é essa bosta toda que você não é essa bosta cheirosa que você acha que você é. Né? Você é um pouquinho menos cheiroso do que você acha que é. E se desapegar de coisas materiais ajuda bastante, sabe? A você começar a se pôr no seu lugar. A segunda fase, eu acho que é a fase mais complexa, eu acho que eu vou precisar muito mais de 10 anos para desenvolver isso, é se desapegar das coisas imateriais, né? A mais fácil de todas, eu acho, é a vaidade intelectual. Eu acho ela mais fácil de você se livrar da vaidade intelectual do que da vaidade da sua beleza, da vaidade de alguma coisa que você tem, algum status, sabe? Vaidade por ser o mais bonito, por ser o mais rico, por ser o mais legal da família, por ser o... cada um tem a sua vaidade de status. Eu acho a vaidade intelectual mais fácil de se desapegar, porque é com a própria inteligência que você começa a perder a vaidade intelectual, porque quando você é inteligente o suficiente, você percebe que você não é inteligente, tão inteligente quanto você acha, né? E aí fica mais fácil. Então, essas lições eu fui aprendendo, e agora eu creio que eu esteja começando a ir para o desapego imaterial, que é o mais difícil de todos. É o mais complexo, mas ele tem uma recompensa muito boa, né? Quando você percebe que você não tem nada, quando você bate o martelo, não é falar da boca para fora, entender de forma literal, é entender de forma profunda, aceitar isso como uma verdade na sua vida. Quando você aceita isso como uma verdade na sua vida, de que você não tem nada, nem a própria inteligência, né? Porque se você ficar senil, você a perde. Quando você entende que você não tem nada, que você pode perder tudo, meu Deus, cara, você pode perder até seu corpo. É literalmente só esperar mais um pouco. Você pode perder sua inteligência, é só ficar senil. Você pode perder sua beleza, é só passar mais umas décadas, algumas doenças que você pegar, umas cicatrizes da vida, você vai ficando mais feio. Você vai perder sua energia,
Você vai perder seu vigor, pode perder sua voz, pode perder seus membros, pode perder sua família. O tempo passa, as pessoas não morrem no mesmo dia que você, né? Você pode perder tudo, cara. Seu filho, sua esposa, seu marido. A única coisa que a gente tem mesmo, pode parecer papo de religioso, mas não é, cara. É um fato. A única coisa que a gente tem é Jesus Cristo. Só isso. Só isso. E mesmo assim temos que lutar bastante para ter, de fato, Jesus. Não esquecendo dele, dando o nosso melhor, arrependendo dos nossos pecados. E assim, talvez, quando morrermos e perdermos finalmente tudo, aí a gente pode talvez dizer: Jesus, por favor, tenha piedade de minha alma, aceite-me em teus braços. E talvez, se realmente nos arrependermos de nossos pecados, talvez a gente tenha Jesus sim. Mas esse talvez não é um presente idiota. Talvez ganhamos uma camisa, talvez ganhamos um status. É o melhor talvez de toda a nossa vida. Pois talvez, se arrependermos de nossos pecados, a gente vai ter a vida eterna com a melhor companhia possível, né? Entender isso é muito mais difícil do que parece, tá? Eu não falo isso como se eu tivesse entendido de fato essa lição. Eu entendi que eu não tenho nada. Mas essa lição mais profunda, de que a única coisa que eu tenho é Jesus, Jesus Cristo, ela é muito complicada. É uma lição que você tem que escrever no papelzinho e botar na sua testa. E tentar lembrar todos os dias da sua vida, até o final da sua vida. Porque talvez agora, nesse momento, seja fácil entender isso. Mas quando eu falo que a única coisa que você tem é Jesus, é a única coisa que você tem em todos os momentos da sua vida, para todo ou sempre. Né? Então não adianta você aceitar essa verdade agora e quando você ficar tristinho, você ficar condenando, rogando praga, né? Falando besteira, descrendo, né? É normal, porque você é falho, assim como eu. Mas é por isso que eu falo que é uma lição difícil de entender, né? Você acreditar que a única coisa que você tem de verdade é Jesus. Jesus Cristo. Né? Esse vídeo foi para isso. Essa é a verdadeira lição que eu aprendi nos últimos anos. Nos últimos 10 anos. De 2010 para cá, né? E essa indiferença, indiferença, não vou falar essa apacidade, eu não sou apático, de verdade. Mas essa indiferença é fruto dessa percepção de que eu não tenho nada, sabe? Não é que eu não fico feliz, é óbvio que eu fico feliz quando eu jogo no meu videogame, quando eu mexo no meu computador, quando eu acordo e vejo a minha companheira, quando eu saio e vejo algum colega assim que eu estimo, né? Quando eu, por exemplo, eu gosto muito de ficar admirando enquanto eu tô fumando aqui, meu cachimbo, eu gosto de admirar aqui meus móveis, minhas coisas, não da maneira, que bom que eu tenho isso. São coisas simples. Meu ventilador que tá ali atrás, por exemplo, é um ventilador bem vagabundo, tá ligado? Mas eu não estimo eles. Eu admiro no sentido de, caraca, que bom que eu tenho isso hoje. Obrigado, Deus. Mas se amanhã perder, tudo bem. Pelo menos um dia eu tive. Eu tive a oportunidade de ter, né? Isso é uma boa lição de se aprender. Então eu não fico triste não. Minha cara de indiferença não é de tristeza. É de indiferença mesmo. Entender que se eu perder, tá tudo bem. Enquanto eu tenho, obrigado. Obrigado. Entendeu? E isso também vale para alguns momentos. Quando eu saio, quando eu tiro foto. Quando eu tô sem tirar foto, mas tipo assim, na rua e a pessoa me vê. Pô, você tá triste? Não, não tô triste. Né? Eu estou apenas vivendo o meu dia. E eu não tenho por que ficar rindo que nem um bocó.
Eu não sou nenhuma vítima do gás do riso do Coringa, pra ficar rindo o tempo todo. Assim como eu também não tenho motivo pra ficar chorando, não fico chorando. Qual é a pessoa que consegue, que já me viu chorando? Poucas pessoas poderão falar que viram. Porque eu não fico chorando. Né? Isso traz mais resiliência pra gente. Eu não tô falando de mim agora não, mas se você aprender essa lição, isso vai te trazer mais resiliência. Os problemas parecem menores até mesmo no momento em que estão acontecendo. Né? Os problemas, eu já percebi que antes os problemas pareciam tão grandes. Hoje em dia os mesmos problemas, ou problemas até piores, parecem menor, sabe, pra mim. Não porque eu sou foda, que eu consigo resolver eles, óbvio que não, né? Mas eu tenho a percepção de que eles são menores porque eles parecem menos complexos de se resolver. Eles não são complexos, só são trabalhosos, né? Às vezes por causa do meu coração duro ou da minha falta de experiência, às vezes por causa do coração duro de outras pessoas ou da falta de inteligência e experiência das outras pessoas, mesmo sendo mais velhas do que eu, né? Isso vai te trazendo mais resiliência, isso vai te trazendo mais sabor para as coisas. Porque quando você tá feliz até demais da conta, é a mesma coisa que comer um frango salgado. Tem pessoas que gostam. É muita intensidade, é uma intensidade desnecessária. Né? É a mesma coisa que comer um frango super salgado ou beber uma água gelada, trincando. Mas você já experimentou comer um frango bem temperado? Com o sal ideal, com as ervas ideais, com a temperância ideal, né, dos temperos. Você já experimentou tomar uma água não tão gelada e não tão quente, aquela bem meio termo mesmo? Morna é quente, né? Não é morna não, é bem refrescante, sabe? Refrescante. Aquela que a garrafa soa, mas a água não tá tão gelada assim. Aí você bebe, aquilo mata a sua sede tão facilmente. E a água gelada parece não matar a sua sede, só fechar a tua garganta. Então, não é que necessariamente o meio termo de tudo é o certo. Não, isso aí não, tá errado. Não é não. Não existe meio termo entre pecado e não pecado, por exemplo. Mas as coisas da vida dá para se saborear com temperança. Eu acho que é até melhor quando você saboreia com temperança. Sabendo que aquele momento não é o melhor momento da sua vida, mas também não é o pior. Que aquele momento não é um desastre total, mesmo que aconteça alguma coisa fora dos planejamentos. Sabe, você admira cada ponto individualmente. Já tive momentos onde eu não queria estar num local, mas eu curti a música. Eu curti uma pessoa ou outra, assim, né? Gostei de conversar com uma pessoa ou outra. Mas o lugar era um lugar que eu não queria ir. Não queria estar. No geral, se eu pudesse escolher, né? Eu não estaria ali. Não só lugares, situações também. Então, essa lição da temperança, da indiferença, por perceber que eu não tenho nada e que tudo é mais passageiro, né? Que tudo é passageiro, que a única coisa que eu tenho realmente é Jesus Cristo. Quando você percebe isso, isso é um superpoder, cara. Eu acredito nisso, isso é um superpoder. Teve uma vez que um amigo meu, ele até falou assim, cara, porque ele já me conhece há um tempo, né? Um bom tempo. Ele falou assim, cara, porra, às vezes eu vejo certas coisas acontecendo com você e eu percebo que você só resiste, só resiste. O mundo está se acabando ali e você continua. Você não é que você não surta, é que você não externa, né? Ou cada vez externa menos, surta menos. É como se você fosse se acostumando. Eu falei assim para ele, cara, não é como se eu me acostumasse. É o que você falou, né? Eu só resisto. Eu convivia com uma pessoa que ela literalmente botava a vida dela e a minha vida em risco. Sabe? Risco de vida. Eu passava risco de vida com a pessoa. Eu passava necessidade, um monte de coisa assim. E eu conseguia resistir. Eu não surtava ao ponto de clamar por socorro. Eu não surtava ao ponto de bater em alguém. Eu não surtava nem ao ponto de necessariamente gritar com a pessoa.
Apesar de, às vezes, eu ter gritado, mas foi porque eu literalmente precisava gritar naquele momento ou ia acontecer uma coisa bem pior. Né? É tipo meio que ou vai ou racha, sabe? Então, mas ele falou isso, tipo, cara, é impressionante como às vezes parece que você resiste. E é isso mesmo, você resiste. Mas isso não é porque eu sou foda. É indiferença. É um superpoder, sabe? Porque acalorar-se numa situação, na minha concepção, é muito perigoso. Ainda mais é porque eu me tirei esse direito. Eu não fico me dando mais esse direito de acalorar-me, de me revoltar tão facilmente. Porque eu sou um cara que eu já fui muito temperamental, muito, tipo assim, muito temperamental mesmo. Eu agredi as pessoas. Eu literalmente passei por um fio de cometer um homicídio. E o que me impediu foi simplesmente eu ter perdido a arma do crime. Né? No momento que eu ia fazer, eu ia conceber aquilo. Eu procurei e não achava. Aí, obviamente, também não tinha tanto culhão assim para fazer com as minhas próprias mãos, né? Então, eu sinto que é providência divina mesmo. Não é algo, uma habilidade que eu desenvolvi sozinho. Foi uma habilidade que eu desenvolvi por necessidade. Ou era eu resistir às coisas, ou eu já estaria morto na cadeia, sei lá, né? Então, eu não gosto nem de sentir que eu tenho mérito nisso, não. Se eu não tivesse desenvolvido, eu estava morto. Então, esse vídeo é uma boa dica, não diria conselho. É uma boa dica para autodesenvolvimento. Não é ser indiferente, não é para você forçar a indiferença, mas para você começar a saborear as coisas com mais temperança, com menos intensidade, sabe? Ficar triste com menos intensidade, ficar feliz com menos intensidade. Não forçando, mas tipo entendendo que aquilo ali é passageiro. Aquilo ali não é a melhor coisa do mundo. Aquilo ali não é nada. Eu tô naquele ponto da vida onde eu começo a estimar as coisas menores, né? Eu começo a entender o que Deus poderia dizer quando ele dizia que amava os pobres, né? E a pobreza, buscar a pobreza. Óbvio que Deus não está pedindo para a gente passar fome, mas olhar as coisas que são pobres de valor absoluto, né? Valor econômico, sabe? Por isso que eu digo que eu fico admirando aqui minha cômoda. Cara, minha cômoda é fodida, né? Ela é toda arranhada, toda desbotada assim. Mas eu fico admirando, tipo, caraca, eu tenho algo legal. Esses dias eu fui na casa de uma das minhas avós. Antes de ir pra lá, eu tinha até comido um almoço bom, né? Eu tinha comido um macarrão bem feito e tal, assim que eu fiz, com carne e tal, pá. Aí eu cheguei lá, passei a tarde lá, e antes de ir embora ela me perguntou se eu queria um cuscuz. E eu lembro que por uma microfração, tipo assim, microfração mesmo, que eu me lembro, eu nunca nem tinha sentido isso na minha vida. Uma microfração, eu realmente senti uma certa repulsa quando ela me ofereceu isso, tipo, nossa, que coisa de pobre. Mas foi tipo muito rápido. E um segundo depois, eu aceito. E aí eu comecei a comer um cuscuz com ovo e um café sem açúcar. Tipo, um bagulho bem de pobre mesmo, sabe? Não que ela seja pobre, tá? Isso pode ser meio discriminatório, mas a minha avó, ela não é pobre, ela é mais rica que eu. Bom, isso eu posso garantir, ela ganha mais que eu. Mas sabe, aquilo ali foi um momento de certa pobreza. Um prato velho, de plástico, todo fudido, rosa. Um cuscuz que não era daquele dia. Com ovo sem sal e um café sem açúcar. E eu lembro que eu fui comendo aquilo ali, fui tomando aquele café. E foi um momento de um certo valor, aquele momento teve um valor.
Mesmo eu não falando nada, a gente não tava conversando, falando sobre a vida. Não, eu tava comendo e bebendo café. E eu tava passando uma brisa na minha nuca, porque eu tava perto da varanda. E eu fiquei assim, caraca, que dia bom. Caraca, que momento bom. Não é com a pessoa ideal, não que eu não gosto da minha avó, mas não é com a pessoa ideal, não é o momento perfeito, assim, tipo, totalmente planejado, da maneira que eu gosto, a meu bel prazer. Não, entendeu? Simplesmente foi um momento que aconteceu e teve seu valor, entendeu? Mas foi com coisas pobres, num lugar pobre, né? Cercado por uma circunstância, um ambiente pobre. E foi bom, foi maravilhoso, entendeu? E eu fui pra cá, ela até me deu uns tomates nesse dia. Me deu uns tomates velhos assim. Botei num saco, me deu um queijo, que segundo ela fez e tava muito ruim. Eu falei, puta, tá bom, né? Levei queijo, levei tomate pra casa. E tá, eu tinha feito uma comida top nesse dia. Eu não quis comer. Ah, porque você comeu cuscuz. Não, não, não. Eu não quis jantar assim, sabe? Eu falei, eu acho que eu vou comer um pão com esse queijo aqui caseiro que ela fez. Deve ser horrível. Eu acreditei nas palavras dela. Deve estar horrível mesmo. Eu cortei o queijo, botei no pão, né? Falei, caraca, que queijo gostoso. Então, é uma coisa que é muito difícil de você aprender com um vídeo no YouTube. Não tem como. Por isso eu acho que a única coisa que eu consigo passar que eu aprendi, passar de forma assim mais direta é aproveite esses pequenos momentos, aproveite certa pobreza nas coisas, não pobreza de espírito, mas pobreza de valor absoluto, né? Não fique reclamando de ter uma cômoda velha, uma casa velha, um quarto velho, uma cama, porque, cara, eu não, né? Quando você percebe o real valor das coisas, né? Eu imagino que se você for um cara classe média, filho único, talvez você não aprenda isso aí tão facilmente, né? Mas quando você aprende, você vê que as coisas não vão mais te abalar, né? E não é porque você ficou fodão, é porque você entendeu que nem sempre as coisas são tão ruins assim, né? Você olha assim em volta, você percebe, eu tô passando por uma dificuldade, por um término, por um luto, por uma dificuldade financeira, mas eu tenho minhas coisinhas aqui. Eu tenho sabe? Eu tenho as minhas coisas, sabe? Uma coisa que você estime. Um boneco, fumo, um móvel, um videogame, sei lá, né? Uma coisa que eu estimo é minhas roupas, sabia? E olha que eu não me visto bem, eu não me visto nem um pouco bem. Eu tô com uma camisa velha e uma calça de brechó aqui, né? Mas eu fico tipo, pelo menos eu tenho roupas. Pelo menos eu não tenho que usar roupas coloridas, né? Eu realmente me incomodo em usar roupas coloridas, né? Eu não me acho estiloso de preto. Eu me acho neutro. E eu gosto de ser neutro, sabe? Ficar meio neutro. Colorido me dá uma identidade que eu não tenho, sabe? Dá uma imagem que eu não tenho. Então, eu acho que é isso que eu posso passar pra você. Vá curtindo as pequenas coisas que você tem. Você tem um videogame? Cara, fico feliz por isso, seja ele qual for. Eu tenho o Series S, mas eu gosto muito de Mega Drive. Eu tenho um Mega Drive aqui, é o Genesis. Acho que é. Mega Drive Genesis. Aqui, o cinzinha, sabe? Mega Drive 3, perdão. Da Tectoy. Porra, eu gosto dos dois do mesmo jeito. Eu não acho o Series S... É óbvio que, tecnicamente falando, ele é melhor. Mas pra mim não existe um melhor ali. Eu gosto de ter os dois. Se eu tiver um PS2... Eu tenho um PS2 também, é verdade. Eu gosto do meu PS2. Eu gosto do meu celularzinho. Meu celularzinho não é o melhor celular do momento. Eu gosto da minha televisão. Minha televisão, ela tem quase a minha idade, né? Essa televisão que eu tenho, ela tem quase a minha idade. Então,
Sinceramente, comece a gostar das pequenas coisas que você tem. Com o tempo você vai desenvolvendo bem esse desapego, essa indiferença e essa percepção de que você não tem nada, sabe? E portanto, desculpa, essa porcaria de apoio é uma bosta. Que você não tem nada e portanto, tudo bem se você perder as coisas, tudo bem se coisas ruins acontecerem, porque é da vida, sabe? Contanto que Jesus Cristo não te abandone, ou melhor, você não abandone ele, porque ele não abandona ninguém, né? O resto é o resto, sabe? Mas é isso, o vídeo ficou longo mesmo. Talvez eu demore pra gravar outro, não porque esse aqui ficou longo, mas porque isso era uma coisa que eu queria falar e talvez eu queira deixar aí comendo a atenção de vocês, pra vocês ficarem pensando sobre isso um bom tempo, sabe? No mais é isso, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho, olhem os projetos aí na descrição, não deixem de passar no canal do meu amigo Resenhado, do meu amigo Márcio, do canal Resenhado, tá bom? Ele também faz lives muito mais interessantes e muito mais legais do que os meus vídeos, tá bom? E é isso, meus amigos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!